Então, bom dia a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos aí à 26ª Semana da Matemática do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quero agradecer em nome da comissão a todos que estão aqui. A comissão é formada por mim, Tatiana, Valéria e a professora Joana Dark, né? Nós somos professores do Departamento de Matemática e tivemos o prazer de organizar essa semana aí e agradecemos todo o apoio também dos estudantes que nos auxiliaram aí nos convites e na estrutura, né? Uma estrutura bem grande aí de site e links e etc. Então, hoje uma fala breve da nossa chefe de departamento, professora Flaviana, e em seguida eu vou apresentar o nosso palestrante, querido aí, professor Vitor Giraldo. Então, professora Flaviana, as boas-vindas aí nessa abertura da 26ª SEMAT, por favor. Então, bom dia a todos. Eu quero começar dando boas-vindas a todos nesse ambiente virtual, que ultimamente tem sido aí a nossa plataforma de trabalho e de encontro. Está longe de ser o que a gente gostaria, mas é o que a gente tem no momento. Eu quero agradecer à comissão organizadora pela organização do evento, agradecer aos palestrantes em nome do departamento, né, que vão nos agraciar aí com as palestras no evento. Gostaria também de agradecer em particular o professor Vitor Giraldo, que vai fazer a abertura. Muito obrigada. E a todos os participantes, que sem vocês também o evento não teria muito sentido. Então, agradeço a todos pela participação. Então, sem mais delongas, eu gostaria de desejar aí um bom evento para todos e uma boa semana. Obrigado, Flaviana. A gente agradece também o apoio irrestrito aí do Departamento de Matemática, da chefia, das coordenações e também da direção do Instituto de Ciências Exatas, que também é semana do ICE, a gente está dentro dessa semana com a nossa Semana da Matemática. Então, eu vou apresentar brevemente o Vitor. O Vitor é bacharel em matemática, mestre em matemática aplicada pela UFRJ e doutor em engenharia de sistema da computação pelo Instituto Alberto Coimbra de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal COP UFRJ, com estágio de doutoramento no Institute of Education University of Warwick, Reino Unido. Tem atuado em pesquisa com educação matemática, com ênfase em formação de professores que ensinam matemática, currículo e decolonialidade. É membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, AMPED, e da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM. Atualmente é professor associado do Instituto de Matemática da UFRJ, onde leciona desde 1992, sendo docente do curso de licenciatura em matemática, do programa em pós-graduação em ensino de matemática, PEMAT, e do programa de pós-graduação em educação, PPGE, e coordenador também do Laboratório de Práticas Matemáticas de Ensino, LAPRAME, e tem vasta experiência aí como pesquisador na área de educação matemática e matemática, e é o nosso convidado de hoje. Vitor, sinta-se em casa, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra para nós recebê-lo para falar desse tema aí, que eu acho que é um tema essencial para licenciandos e bacharelandos, né? E agradeço a presença também dos nossos professores e professoras do departamento e dos estudantes que se inscreveram aí, internos e externos. Vamos se divertir aí. Obrigado, Vitor, por mais essa daí. Fique à vontade, meu querido. Valeu, obrigado, Marco, pela apresentação. Então, bom dia a todos, todas e todos. Queria agradecer também pelo convite ao à comissão organizadora, em nome do Marco, a Flaviana. É um prazer também rever, mesmo que à distância, vários colegas. E agradecer também aos alunas e alunos pela participação. E espero que a gente possa ter um diálogo proveitoso. É uma grande honra participar dessa abertura, né, da 26ª SEMAT. Então, como o Marco falou agora na apresentação,
eu tenho pesquisado já há bastante tempo, né? Quer dizer, o meu foco principal de pesquisa já há bastante tempo tem sido na formação de professores de matemática, né? Assim. E além de ser um foco de pesquisa, é uma atuação docente também, porque eu leciono na graduação quase que exclusivamente no curso de licenciatura em matemática. Então, a minha fala de hoje, ela vem, vamos dizer assim, tanto de uma experiência de pesquisa na área de formação de professores, como uma experiência da prática mesmo, da docência, na graduação, no curso de licenciatura em matemática. Então, por isso que eu estou colocando no título da minha fala, eu coloquei entre parênteses um relato de experiência, né? Porque é um pouco o que eu quero compartilhar com vocês hoje, é um pouco contar essa minha experiência lecionando especificamente essa disciplina de análise na reta, né? Que é uma disciplina que eu tenho lecionado, na verdade, tanto na licenciatura quanto no mestrado e no doutorado em educação matemática aqui na UFRJ, já há muitos anos, né? Assim, há mais de 15 anos. E ao longo desses anos, eu tenho pensado muito sobre o que faz sentido, vamos dizer assim, uma disciplina de análise na reta para a formação de professores. E essa construção é uma construção em andamento, né? Porque cada vez que eu leciono essa disciplina, eu repenso um pouco as coisas. Eu acho que com todos nós, professores e professores, é assim, né? A nossa trajetória, a gente vai estar sempre aprendendo mais quando a gente leciona. Então, são reflexões sempre em andamento, né? E essas reflexões, como eu falei também no começo, elas vêm sendo construídas tanto a partir da minha prática, como em diálogo com a literatura de pesquisa em formação de professores. Na educação matemática, né? E, de forma mais geral, no campo da educação. Então, essa minha fala, ela, vamos dizer assim, ela é dividida em duas partes. Primeiro, eu queria falar alguns pressupostos sobre onde eu tenho fundamentado a estrutura desse curso de análise na reta, quer dizer, a partir de onde eu tenho pensado nesse curso, e depois falar de alguns exemplos sobre como eu tenho discutido mesmo os conceitos matemáticos nessa disciplina. Esse PowerPoint aí, na verdade, ele está bastante longo, porque eu coloquei vários exemplos. Na verdade, isso vem de uma fala, uma oficina, né, que eu fiz originalmente já há 1 ano e meio, mais ou menos, na UF, aqui na Universidade Federal do Fluminense. E essa oficina rendeu também, depois, um artigo, né, sobre ensino de análise. Então, essa fala se baseia também, quer dizer, dialoga também com esse artigo. Todo esse material, o PowerPoint, como eu disse, está um pouco longo, acho que não vai dar para cobrir tudo, mas eu posso compartilhar todo esse material, depois eu mando para o Marco, pode ficar à vontade para compartilhar com todo mundo, tá? E também, a gente estava falando antes de começar a gravação, a gente pode ir conversando durante a minha fala, tá? Então, acho que não precisa esperar até o final para abrir para perguntas, a gente pode ir debatendo, né? Especialmente, vamos dizer assim, no final dessa primeira parte, que é mais de pressupostos, a gente pode abrir um tempo para debate antes de continuar, ou vocês podem ir colocando as perguntas aqui no chat, por exemplo, e a gente vai conversando. Beleza? Bem, e aí, indo adiante, como eu falei, basicamente o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o que eu tenho pensado sobre o que faz sentido ser uma disciplina de análise para a licenciatura, né? E não é à toa, vamos dizer assim, que eu escolhi pensar especificamente na disciplina de análise na reta, né? Porque a disciplina de análise na reta é uma disciplina que eu acho que tem um lugar particular nos cursos de graduação em matemática, mesmo no curso de bacharelado, que ela
é uma disciplina tida como muito difícil, muito, às vezes, que tem como se fosse um marco, assim, né? Quando você começa a lidar com uma matemática mais, entre aspas, avançada ou algo assim, ou mais abstrata, algumas palavras que são usadas para descrever essa disciplina, né? Então, é uma disciplina que é um pouco mítica até, eu acho, nos currículos de graduação. E, em particular, eu acho que isso, como eu disse, isso vale inclusive para os cursos de bacharelado. E, em particular, nos cursos de licenciatura, somado a isso, tem aquela visão de que ela é distante da prática, né? Assim, ela não tem nada a ver com a matemática que professores e professoras que ensinam a educação básica vão ter que lidar no seu dia a dia profissional, né? Então, por conta disso, existem algumas propostas de disciplinas de análise para licenciatura, né? A gente, ao longo desses anos, eu tenho tido muito contato com propostas, materiais didáticos que visam exatamente apresentar propostas disso que eu trouxe para conversar com vocês hoje, ou seja, disciplinas de análise para a formação de professores ou análise para licenciaturas diferenciadas ou que se propõem a ser diferenciadas das disciplinas de análise para cursos de bacharelado. E o que eu estou colocando, o que eu quero trazer para conversar com vocês hoje, se opõe a isso que eu estou colocando ali, porque algumas dessas versões, elas correspondem basicamente, algumas dessas propostas, né, elas correspondem basicamente a versões facilitadas ou superficializadas dos programas convencionais de análise para o bacharelado. Então, o que eu quero? Tem várias questões, assim, o que eu quero dizer com isso? Que são disciplinas de análise para a licenciatura que se propõem a serem diferentes das disciplinas de análise convencionais para bacharelado, mas, na verdade, eu acho que não são, porque elas seguem o mesmo modelo, só que desse modelo são retirados aqueles tópicos que são considerados mais difíceis e alguns tópicos também são meio que eu vou dizer assim, como se fosse acochambrados, assim, com perdão da má palavra, são facilitados. Então, sobre essa concepção, a gente pode falar várias coisas, né? Assim, isso tem a ver com uma visão sobre a própria matemática, sobre o que é matemática, vamos dizer assim, epistemologicamente, como campo do conhecimento, e o que quer dizer essa ideia de facilitar a matemática, eu quero voltar a isso daqui a pouco, e tem a ver também, sobretudo, com uma questão política, que é o lugar que os cursos de licenciatura ficam em grande parte das grandes instituições, né, assim, que é um lugar meio subalternizado, né, assim, como se fosse uma visão de que as licenciaturas são bacharelados de segunda categoria, que os alunos são mais fracos, etc. Então, uma visão que eu acho que nós, docentes que atuamos nesses cursos, temos que ter um compromisso político de combater. Então, é como se as componentes curriculares para os cursos poderiam ser mais ralas, né, mais enfraquecidas. Então, eu quero me opor epistemologicamente, politicamente a essa visão. Então, a ideia de uma disciplina de análise para a licenciatura não é a superficialização de uma análise para bacharelado. É, como eu vou falar em seguida, uma proposta que se sustenta sobre a concepção do professor como um profissional, que vários autores têm defendido, cuja profissão tem saberes e práticas próprios, inclusive no que diz respeito ao próprio conteúdo matemático. Então, isso aí basicamente eu acabei de falar, né? O que nós procuramos discutir aqui é que disciplina de análise real pode ou não fazer sentido em cursos de formação inicial de licenciatura, a partir do pressuposto, né, do entendimento da docência como uma profissão. Nesse sentido, né, quando eu digo isso, né, a gente quer pensar numa disciplina de análise real que se sustenta nesse entendimento da docência como profissão,
isso nos leva a pensar numa disciplina de análise real que dialogue com a matemática da educação básica, ou seja, que dialogue, né, na medida que eu estou assumindo a docência como uma profissão, né, e propondo uma análise real orientada para a atuação profissional do professor, isso nos leva a pensar numa disciplina de análise real que seja articulada com a matemática da educação básica. E aí, nesse ponto, que eu acho que é muito importante a gente ter bastante assim, cuidado, porque grande parte do que eu quero compartilhar em seguida com vocês é o que quer dizer uma disciplina articulada com a matemática, uma disciplina de análise real articulada com a matemática da educação básica. Eu acho que esse entendimento do que quer dizer articular, o que quer dizer estabelecer um diálogo da matemática da graduação com a matemática da educação básica pode ser entendido de diferentes maneiras, né? E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. O que quer dizer isso? Então, isso é um ponto importante que eu quero voltar a ele daqui a pouco, né? Que eu coloquei aí. O que isso quer dizer exatamente? Eu acho que há vários entendimentos, e às vezes até dentro dos nossos departamentos de matemática, quando nós falamos sobre isso, tem que dialogar com a matemática da educação básica. Uma pessoa pensa de uma maneira e outra pessoa pensa de outro, e isso provoca assim, conflitos às vezes. Então, isso eu trouxe aqui um trecho de um artigo meu, recente, falando, que eu acho que é um pouco assim, uma provocação, né, para nós que atuamos em departamentos de matemática pensarmos sobre como a gente tem construído os currículos dos cursos de graduação, em particular dos cursos de licenciatura, né? E nesse sentido, isso nos leva também a pensar por que educação, e em particular educação matemática, são campos de pesquisa, né? Basicamente porque os problemas envolvidos não são problemas simples, não são problemas cujo enfrentamento possa se dar dessa maneira que eu estou criticando aí. Então eu vejo que muitas falas, muitos argumentos usados nesse debate sobre como construir currículos para a formação inicial de professores de matemática se sustentam nesses aspectos, assim, como que eu estou chamando tradição, né? Então, por exemplo, por que a disciplina de análise, né, só para trazer para o nosso tema de hoje, por que a disciplina de análise tem que ser assim ou assado, né? Então, quando as pessoas debatem sobre isso, elas falam a partir da tradição, frequentemente, né? Sempre foi assim, então tem que continuar sendo assim. A partir da experiência, né, própria, quando eu estudei era assim, então tem que continuar sendo assim. Ou da preferência. Eu acho isso muito legal, então isso tem que estar no currículo, né? E essa é uma fala, como eu disse, que ela é, vamos dizer assim, anticientífica, né? Porque a ciência, como a gente está vendo hoje, nessa onda de fake news, ela se opõe a argumentos dessa natureza. Então é um pouco surpreendente que pessoas que estão dentro da academia, né, e eu estou me incluindo nisso também, porque às vezes eu mesmo, não é assim uma crítica a todos nós e todas que atuamos nas universidades, parece que nos momentos que nós pensamos sobre os currículos de graduação, nós esquecemos que esse pensamento também tem que ser fundamentado em argumentos científicos. E, nesse caso, como eu disse, não são problemas simples, e é isso que justifica entender a educação e a educação matemática como campos acadêmicos, né? Então, no caso, como eu disse, as ideias que eu quero trazer aqui, embora elas também sejam baseadas na minha própria prática, e estão sempre em construção, elas procuram dialogar com a pesquisa em educação e educação matemática, né? Então, tentar fugir desse tipo de argumentação.
Então, na continuação dessa primeira parte da minha fala, eu quero trazer, como eu disse no começo, algumas interlocuções com a literatura de pesquisa e formação de professores na educação matemática e na educação de forma geral, que sustentam essas reflexões. Então, uma primeira coisa que eu já falei no começo é esse entendimento da docência, isso acho que é um ponto de partida. É o entendimento da docência como uma profissão. Então, vários autores que defendem isso, eu trouxe como exemplo Novoa, que é um pesquisador português bastante importante, que tem falado muito essa defesa da docência como uma profissão, que é uma defesa no campo da educação bastante importante, porque ela se coloca em oposição ao entendimento de que a atividade de ser professor é algo que qualquer um pode fazer, e que é um entendimento, né, que está bastante, essa disputa, ela está bastante evidenciada no contexto político brasileiro do momento, né, a gente estava falando isso agora há pouco, essa desvalorização da docência, essa desqualificação da profissão, essa precarização das profissões, que é uma coisa que está ganhando tanto terreno no Brasil contemporâneo e no mundo, e em particular na profissão docente, que é uma profissão que eu acho que já era desvalorizada antes. Então, a afirmação da docência como profissão se coloca em oposição a essa precarização do trabalho docente, ou essa uberização da docência, para falar em termos recentes. Então, esse entendimento, e como o Nova está falando, é um entendimento da docência como profissão e, portanto, da formação inicial de professores com uma formação profissional. Isso quer dizer também que os saberes de matemática do professor, eles não podem ser comparados em termos de profundidade ou de facilidade com os saberes de matemática do bacharel ou de outras atividades, engenharia, etc., que usam matemática. Então, quando a gente vai falar de análise, por exemplo, para a licenciatura, a discussão não é que ela tem que ser mais fácil ou mais difícil do que a análise do bacharel, em oposição àquilo que eu falei no meu primeiro slide. Mas que ela tem que ser construída a partir da reflexão de que profissional, que é uma posição política também, que profissional eu quero formar, que professor eu quero formar, né? E não partir daquele modelo, daquela template de currículo que a gente vem repetindo antes, e aí eu vou facilitando um pouco as coisas, né? Então, é um sentido oposto, né? E aí, sobre isso, é outro trecho de um texto do meu grupo de pesquisa aqui, que a gente tem chamado esse tensionamento, né, como uma perspectiva negativa da formação de professores, que é uma perspectiva que entende a formação de professores como um bacharelado mutilado, porque entende a licenciatura, né, como que eu estou chamando aí, um bacharelado mutilado, porque ela parte de pressupostos sobre aquilo que o professor não precisa saber, né? Então, a gente, como eu já venho dizendo agora, né, ela parte de um currículo de bacharelado e fala, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Então, é uma perspectiva negativa nesse sentido. A gente olha aquilo que o professor não precisa saber. Em oposição a essa perspectiva negativa, nós defendemos uma perspectiva afirmativa, ou seja, uma concepção de formação de professores orientada a partir da prática profissional e para a prática profissional. Aqui, nesse ponto, acho que é importante só fazer um parênteses, não vou me alongar muito nisso, porque senão ficaria horas aqui falando, mas rapidamente é importante destacar o sentido de prática. Quando eu estou falando uma concepção orientada a partir e para a prática, não é uma prática no sentido tecnicista da palavra, que é o sentido de prática que tem sido apropriado por essas prescrições curriculares BNCC, BNC, de formação, que têm sido propostas no atual desgoverno, né? Não é uma volta ao tecnicismo. Aqui eu estou me referindo a uma prática
entendida como indissociável da teoria, ou seja, é uma prática que está dentro de uma epistemologia própria da docência, né, na educação básica. Então, é uma prática que não pode ser separada de uma teoria específica. E aí, só trazendo aqui exemplos de alguns autores nos quais a gente, no meu grupo de pesquisa, tem se referenciado para discutir essas questões, né? Trazendo aqui o trabalho, que é um trabalho bastante importante de referência do Plínio Moreira e da Ana Cristina, colegas nossos aqui da UFOP, da Federal de Ouro Preto, que tem um pouco a ver, quer dizer, tem muito a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, que é assim, como nós argumentamos dentro dos departamentos, nas universidades, como pensamos em currículos para os cursos de graduação. Então, se fala numa solidez, uma formação matemática sólida, sem que se explicite que solidez é essa, né? Então, no que consiste essa solidez do conteúdo matemático? Então, são palavras que são ditas quase como bandeiras, mas que muitas vezes são vazias de significado. Então, o que exatamente se quer dizer com solidez em matemática? E eu não estou defendendo que um curso de análise para licenciatura seja vazio de conteúdo, ao contrário, como eu pretendo convencer vocês daqui a pouco. Mas é pensar que conhecimento matemático é esse. E também, como eu já falei, na segunda citação ali, o Bren Davis, que é um pesquisador do Canadá, ele vai falar uma coisa na qual a gente se baseia muito, que tem muito a ver também com o que eu já disse, que o conhecimento matemático para o ensino, ou seja, o conhecimento matemático de professores, não é uma versão diluída da matemática formal, né? Então, é nesse sentido que, ao pensar nessa solidez, a gente não pode pensar nisso comparando a matemática do professor com a matemática do bacharel em termos de facilidade ou de profundidade, né? É um olhar no currículo que olha para outros lugares, digamos assim. Bom, eu vou dar uma... Isso aí são mais também ainda do trabalho desse grupo, do Bren Davis, que é um grupo do Canadá. Eu vou dar uma adiantada só por conta do tempo mesmo, tá? Porque a gente já está com o tempo meio adiantado. Para a gente ter tempo de conversar sobre a segunda parte da minha fala. Ainda com relação a esses pressupostos, eu quero trazer agora um trabalho que a gente tem feito no meu grupo de pesquisa também, que é um posicionamento que a gente tem chamado de matemática problematizada, e que também é uma oposição que se coloca de uma perspectiva que a gente está chamando de matemática problematizada em oposição a uma matemática não problematizada. Então, eu quero falar, e isso tem muito a ver com a forma como eu tenho pensado essa disciplina. Então, nesse sentido, primeiro eu quero destacar um roteiro que tem sido culturalmente legitimado no ensino de matemática, né? Culturalmente legitimado, eu quero dizer que nós somos formados assim, como eu vou projetar aqui em seguida. Quando a gente ensina matemática, né, esse roteiro cultural, essa prática, a gente começa da definição, apresenta teoremas, depois exemplos, aplicações e exercícios, basicamente, né, assim. Esse roteiro, ele é comum, eu acho, tanto no ensino de matemática na educação básica como na educação superior, né? Então, tem várias críticas que a gente pode fazer a isso, e exatamente a partir daí que a gente constrói essa ideia que nós temos chamado de matemática problematizada. Então, por exemplo, para começar, quando nós seguimos esse roteiro assim, rigidamente, muitas vezes nós apresentamos as definições secamente, nós simplesmente relatamos a definição do conceito tal é essa, sem fazer referência a por que a definição é essa e não outra, de onde vem essa definição,
aqui ela atende, aqui demandas internas da própria matemática ela atende. Então, então é um pouco uma visão de como se as definições dos conceitos matemáticos sempre tivessem existido. Como se aquilo fosse uma coisa quase divina, né? Existe isso aqui e agora nós vamos aprender esse conceito, né? E, na verdade, esse roteiro ele pode descrever a estrutura formal da matemática, mas ele certamente não descreve os processos de produção de conhecimento matemático. Então, quando a gente olha para a matemática do ponto de vista não da forma como ela está estruturada hoje, mas da forma como as ideias matemáticas são produzidas, a gente pensa que as definições formais elas não inventam as ideias, elas procuram descrever formalmente ideias que já existiam anteriormente. Então, quando a gente segue esse roteiro rigidamente, isso causa para o aprendiz essa impressão de que as definições inventam as ideias. Na verdade, historicamente, quase sempre as definições surgem depois dos teoremas, né? E a gente aprende tudo arrumadinho hoje, né? E isso é muito ruim, né? Eu acho, como eu quero falar em seguida, porque essa ideia de que a matemática é algo fixo, que sempre existiu da maneira que ela é hoje, produz um afastamento dos aprendizes em relação à matemática, especialmente na educação básica, porque coloca a matemática, o conhecimento matemático num lugar santificado e inatingível para grande parte das pessoas. E existe uma concepção de que sair desse roteiro implicaria num enfraquecimento do conteúdo. E o que eu quero defender aqui é o contrário disso. Ao sair desse roteiro, eu não quero dizer que eu estou deixando de falar da estrutura formal, mas eu estou contextualizando essa estrutura formal dentro da própria matemática. Então, dizendo, por exemplo, da onde vem a definição aqui, essa definição atende, por que ela é essa, onde a gente quer chegar, como eu quero colocar exemplos em seguida, daqui a pouquinho. Então, o que eu quero defender é que isso não é uma superficialização do conteúdo. Parece que tem uma visão de que dar aula de matemática mesmo é fazer isso aí. Quando a gente sai disso, a gente está facilitando, superficializando. Então, eu quero defender aqui o contrário disso. E daqui a pouco eu vou falar os exemplos que eu acho que vai dar mais materialidade ao que eu estou falando. Então, nesse sentido, nós temos chamado no meu grupo de pesquisa de uma matemática não problematizada essa ideia que eu acabei de falar mais ou menos, como se uma concepção de que a matemática parte das definições como se elas fossem dadas, né? Como se elas fossem naturais, sem considerar os processos, por exemplo, históricos e subjetivos que levaram à formulação daquelas definições. Então, nesse sentido, é uma visão que tem as soluções ou as respostas como categoria central. E os problemas são entendidos como estado de deficiências provisórias, que são eliminados pelas soluções. E que são... Então, o termo matemática problematizada e não problematizada, ele vem da palavra problema. Então, o que a gente está colocando aqui, o que diferencia, vamos dizer assim, essas duas concepções sobre o que é a matemática é o lugar da categoria problema, assim, como nós entendemos problemas, né? Então, nessa visão não problematizada, o que está no centro são as respostas. Então, por isso as definições são naturalizadas. E os problemas só têm valor na medida que eles conduzem às soluções, que são entendidas como um conhecimento fixo a priori, que sempre existiu. E, além disso, os problemas são atribuídos a incapacidades intelectuais do sujeito. Então, é uma visão, na verdade, como a gente está falando nesse último texto de 2021 aí, meu, em colaboração com a colega Tatiana Roque,
isso remonta a uma tradição platônica da matemática. É como se a matemática existisse no mundo das ideias, então, nesse sentido que ela é fixa a priori, e o que nos falta é acessar esse mundo das ideias. Por isso que os problemas são deficiências do sujeito, porque a matemática está lá parada. Nós que não conseguimos visualizar. Então, o sujeito não interfere no conhecimento. Ele acessa um conhecimento que já existe. Então, nesse sentido, a matemática, como eu já falei um pouco, é um conhecimento que sempre foi e sempre será do jeito que ele é hoje, cujo entendimento evolui linearmente e universalmente. E aí tem um ponto importante, porque tem muito a ver com o ensino, que é uma narrativa da história da matemática que é idealizada e heroicizada. O que eu quero dizer isso? É como se a matemática fosse produzida pela inspiração isolada de gênios com talento inato. Então, isso é um mito da genialidade em matemática, né? Assim, de que a matemática só é acessível para pessoas que têm são dotadas desse talento que já nasce com elas. Então, isso é muito importante para a crítica que eu estou fazendo a essa visão não problematizada, né? Esse mito da genialidade, e como vocês sabem, nós estamos num momento no Brasil de destruir mitos. Então, esse é um deles. E nesse sentido tem muito a ver também com o lugar do erro, né? Como eu quero falar em seguida também no ensino. Então, como a matemática evolui linearmente e universalmente, o erro é um desvio do caminho em direção ao conhecimento. Estou falando aqui em relação à própria história da matemática. E aí eu quero dar um exemplo que eu acho que desconstrói essa visão de uma maneira bastante contundente, que é o exemplo das geometrias não euclidianas. Então, as geometrias não euclidianas, elas se constituíram como uma sub-área na matemática, como um campo de estudo na matemática, a partir dos erros, né? Ou seja, dos sucessivos erros nas tentativas de prova do postulado das paralelas como teorema, né? Então, basicamente, por muitos séculos, né, vários matemáticos tentaram provar que aquele enunciado de Euclides, chamado postulado das paralelas, poderia ser demonstrado como um teorema a partir dos demais axiomas. E essas tentativas envolveram erros que basicamente tinham a ver com se assumir como hipótese coisas que eram equivalentes à própria tese, isso é, ao próprio postulado das paralelas. E foram exatamente esses erros que deram insight para essas equivalências entre diferentes propriedades que sustentaram a construção e a consolidação da geometria não euclidiana como área. Então, o erro não é um desvio do caminho, o erro é constituinte do desenvolvimento histórico da própria matemática, digamos assim. Então, se isso é assim, por que no ensino de matemática o erro fica num lugar tão indesejável? Bem, e aí algumas repercussões no ensino dessa visão não problematizada, né? Assim, a partir daquele mito que a matemática só é acessível para pessoas com talento inato, o trabalho do professor seria, então, reconhecer os alunos talentosos e separá-los dos fracos. E o erro e o não entendimento são deficiências cognitivas ou sociais, eu estou dizendo cognitivas ou sociais, porque frequentemente essas deficiências são atribuídas à origem social, uma coisa assim, preconceituosa mesmo, dos estudantes em determinados setores sociais seriam menos capazes do que os outros, e os próprios estudantes são culpabilizados por essa suposta deficiência. Então, eu acho que isso é culturalmente muito disseminado no ensino de matemática, então algo contra o que nós temos que assumir uma posição também política, né? Assim, de dizer como se, como eu estou dizendo aí, o trabalho do professor fosse apenas reconhecer que alunos são melhores do que os outros. Então, essa ideia da hierarquização de, entre aspas, inteligências, como só existisse um tipo de inteligência
e descobrir quem é melhor, quem é o aluno bom, quem é o aluno fraco, né? Essa classificação ela é muito disseminada, eu acho, nas nossas culturas profissionais docentes em matemática. E isso a gente associa com as repercussões no ensino dessa visão não problematizada. Bem, em oposição a isso, adiantando um pouco aqui, a gente propõe uma ideia que a gente chama de matemática, uma concepção de matemática problematizada, que é uma concepção da matemática que tem, ao contrário da anterior, tem os problemas como categoria central. Então, nesse sentido, a potência dos problemas não é eliminada pela obtenção de uma solução. Então, os problemas têm um valor em si, independente deles conduzirem ou não a uma solução, né? Para assim, ilustrar um pouco isso, voltando novamente ao problema das geometrias não euclidianas, né? O problema de demonstrar o postulado das paralelas como teorema não foi resolvido, né? Porque ele não leva a uma solução, ele não leva a uma demonstração, não leva a um teorema. Não existe pensando na demonstração do postulado das paralelas como um problema a ser resolvido, esse problema não tem solução, porque ele não pode ser demonstrado. Porém, a potência desse problema continua existindo apesar disso, porque é essa potência que constitui a geometria não euclidiana como área da matemática. Então, isso nos faz pensar em como nós ensinamos matemática, qual é o lugar dos problemas, dos erros, etc., né? Então, nesse sentido, a aprendizagem, pensando que é uma coisa que não acaba, né? A gente está sempre aprendendo, porque os problemas não são eliminados pela solução, vou voltar a falar mais exemplos. E o erro não é mais entendido como uma deficiência, ou não, o erro ou não entendimento, né? Mas como uma possibilidade de criação de outros entendimentos. E aí eu quero destacar também que é importante, eu estou falando do erro do docente e do discente, daqueles que estão no lugar de docência, daquele de professor e daqueles que estão no lugar de aluno. E eu quero dizer que nessas culturas profissionais docentes, o erro ele tem um lugar central, porque em matemática a gente espera que nunca possa errar. Então, como professores, nós interpretamos o erro do aluno como um sinal de deficiência e nós nos colocamos no lugar daquele que precisa saber tudo, ou seja, daquele que já parou de aprender. Então, o deslocamento desse lugar do erro, que me parece fundamental, ele diz respeito à maneira como nós, professores, olhamos para os nossos alunos e à maneira como nós nos colocamos em sala de aula. Então, isso implica também, como professores, nós assumimos um lugar de vulnerabilidade, um lugar de aprendizes, a partir de um entendimento de que a aprendizagem é algo inacabado sempre. Então, passando agora a segunda parte da minha fala. Eu queria saber, Marcos, se alguém quer comentar ou perguntar, discutir alguma coisa. Estou falando. Enfim. Vamos lá. Fiquem à vontade, pessoal. Pessoal, bom, conforme a gente combinou, até por Vitor poder tomar uma água aí. Eu estou tomando água. Intervalos, senão vai a voz. Quem tiver comentários, pode deixar aí no chat. Senão a gente vai seguindo e ao final aí também a gente vai ter um tempinho para isso. Mas periodicamente, Vitor, você pode dar um intervalinho e aí a gente vai confirmando. Por enquanto, isso. Creio que estamos entendendo bem, está muito clara a exposição, muito rica. Pode seguir. Valeu, obrigado. Fiquem à vontade, pessoal, para discordar, sobretudo. Então, chegando agora à segunda parte da minha fala, o que essa proposta pode ser, eu digo pode ser porque, como eu disse, ela está sempre em construção, mas eu sei aquilo que ela certamente não é. Então, voltando àquilo que eu falei no começo, o que quer dizer o que eu quero dizer quando eu estou defendendo uma articulação a partir desses pressupostos que eu falei na primeira parte,
entre a matemática da universidade e a matemática da educação básica. Então, essa proposta dessa disciplina, ela dialoga com a matemática acadêmica, mas ela não é subordinada aos padrões de rigor, porque a gente problematiza os próprios padrões de rigor, o que não quer dizer que eu vou deixar de falar, que eu vou falar menos rigorosamente, mas eu vou colocar os padrões de rigor como algo que não é fixo também, que inclusive mudam com o tempo. E, sobretudo, desconstruir uma visão de que a maneira como nós argumentamos sobre matemática na educação básica tem que se subordinar à maneira como nós argumentamos num contexto formal da matemática acadêmica. Por outro lado, essa proposta dialoga com a matemática escolar também, mas não é ditada por seus currículos convencionais. Então, a ideia dessa disciplina não é assim, vamos falar dos conteúdos de análise para nos ajudar a ensinar aqueles tópicos que estão lá nos currículos, porque a gente quer, inclusive, problematizar esses currículos. Então, a gente quer... Então, não é pensar assim, vamos pensar como a gente pode ensinar a função do segundo grau, mas é pensar por que função do segundo grau está lá, como, onde e quando, né? Então, não é ditar a organização curricular da educação básica, porque a gente quer problematizar também essa organização curricular. E não é, quando eu falo acima, não é subordinado aos seus padrões de rigor, isso não quer dizer que eu quero simplificar a matemática acadêmica para aproximá-la da matemática escolar, né, como eu já falei algumas vezes, e nem legitimar a matemática escolar pelos padrões de rigor da matemática acadêmica. Então, como eu já disse, essa proposta ela pretende problematizar tanto os currículos convencionais da matemática escolar, como os padrões de rigor da matemática acadêmica. O que, repetindo, não quer dizer ser menos rigoroso, né? Mas é olhar o padrão, o rigor matemático como objeto de estudo e não como dogma. Então, passando agora alguns exemplos, deixa eu baixar, que nos ajudam a pensar. Alguns exemplos, né, que eu quero falar aqui, esse aí, por exemplo, são coisas, são discussões que ficam um pouco no vazio, porque elas não acontecem nem na educação básica e nem na educação superior, eu acho, né? Assim, então, por exemplo, se a gente perguntar, digamos, numa turma de cálculo 1, né, o que é 2 elevado ao cubo? Acho que as pessoas saberão responder. O que é 2 elevado a menos 3? Acho que as pessoas saberão responder também, assim, dando a definição, né? Quando nós elevar uma base a um expoente negativo, né, é dividir por, enfim, pela potência com expoente positivo. As pessoas podem não saber justificar por que a definição é essa, mas acho que elas serão capazes de apresentar uma definição. A mesma coisa, 2 elevado a 1/3. Por 2 elevado a 1/3, acho que as pessoas responderão raiz cúbica de 2. As pessoas podem não saber por que 2 elevado a 1/3 é definido como raiz cúbica de 2, mas eu acho que as pessoas saberão, pelo menos, dizer o que é isso, né? E esses são conteúdos da matemática escolar, né? E, enfim, acho que as pessoas saberão responder. Mas se eu perguntar, por exemplo, numa turma de cálculo 1, o que é 2 elevado a π, né? Será que as pessoas saberão responder? Responder que eu digo assim, o que é dar sentido a esse símbolo? O que é 2 elevado a π? E isso também é um conteúdo da matemática escolar, porque nos livros didáticos da matemática escolar, a gente define a função exponencial com domínio em R. Isso significa que a função 2 elevado a x tem que estar, esse símbolo 2 elevado a x tem que estar definido para qualquer número x real, né? E sendo isso um
conteúdo da matemática escolar, o que isso tem a ver com a matemática que se aprende na universidade. Ou seja, onde nos cursos de cálculo e análise nós abordamos essa discussão, o que é 2 elevado a π. Outra coisa, né, ainda nesse sentido, o que é, na verdade, que é até anterior ao outro, o que é raiz cúbica de 7? O que eu quero dizer com isso? Isso é um conteúdo da matemática escolar, mas onde nós discutimos isso na matemática acadêmica? O que é raiz cúbica de 7, o que eu quero dizer é como sabemos que esse número existe. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, raiz cúbica de 8 existe porque nós fazemos a conta e verificamos que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Mas não existe um número inteiro que multiplicado por si, ou racional, que multiplicado por si mesmo dê exatamente 7. Então, como nós sabemos, como nós fazemos essa conta de um número real que multiplicado por si mesmo 5 vezes dá exatamente 7, e não 6,99, por exemplo. Né? E onde nós discutimos isso, que é naturalizado na matemática escolar, na graduação, na universidade. Todas essas questões que eu escolhi para trazer aqui, de propósito, porque elas têm a ver com um conceito que é central nos cursos de análise, que é o conceito de completude, que define os números reais como corpo ordenado completo. Né? Então, o que quer dizer, né? Acho que, como eu vou falar em seguida, grande parte dessa proposta diz respeito a gente entender o que é completude. Quando nós falamos R é um corpo ordenado completo, que é uma coisa que nós ouvimos muito, o que quer dizer isso e com que isso se liga na matemática como campo de conhecimento? Outra questão que também tem a ver com coisas que nós discutimos em análise são o conceito de infinito, né? Assim, então, a ideia de que conjuntos infinitos, duas ideias que são muito contra-intuitivas, digamos assim, de que conjuntos infinitos podem ser cardinalmente equivalentes a um pedaço, a uma parte própria deles mesmos, e de que existem conjuntos infinitos maiores do que outros, né? Ou, por exemplo, existem mais números racionais ou irracionais. Eu acho que muitas vezes nós discutimos isso de uma maneira burocrática nos cursos de graduação, e isso tem muito a ver com a matemática da educação básica, porque isso tem uma potência de provocar espantamento, que é aquilo que a matemática da educação básica eu defendo que deveria fazer. Uma outra, que eu não vou também me alongar, porque eu poderia falar 3 horas sobre isso, qual é a relação entre derivada integral que é estabelecida pelo teorema fundamental do cálculo. E isso, para dar sentido a essa relação, nós podemos pensar em ideias da integral como acumulação e da derivada como variação instantânea. E para entender essas ideias, elas têm a ver com significados que vêm desde a matemática do Fundamental 1, das operações de divisão e multiplicação, mas que muitas vezes não são ligadas ao longo dos currículos do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio e do ensino superior. Né? Então, o teorema fundamental do cálculo e como nós damos sentido à relação entre derivada integral, às relações, né, que ele estabelece, tem tudo a ver com a matemática desde o Fundamental 1. Então, nesse sentido, como eu falei agora há pouco, o que essa proposta não é? Certamente ela não é orientada por essa concepção, que é uma concepção que, às vezes, implicitamente, eu acho que ela é dita em alguns livros de análise. Assim. Tudo que você precisa saber sobre números reais é que R é um corpo ordenado completo. O que eu quero dizer que ela é dita implicitamente? Quando a gente apresenta uma construção axiomática dos números reais. Simplesmente, com uma linha, decreta, existe um corpo ordenado completo e vamos chamar esse corpo de R. Esse decreto, ele esconde toda essa discussão que eu falei nos exemplos anteriores e que eu vou falar nos seguintes.
né? Então, nesse sentido, a proposta que eu quero compartilhar, ela é oposta a essa ideia de decretar esse negócio, a existência de um corpo ordenado completo em uma linha. Na verdade, nessa disciplina que eu tenho lecionado, eu passo aproximadamente metade da disciplina tentando dar sentido a essa frase: R é um corpo ordenado completo, que muitas vezes nos cursos convencionais é feita em 15 minutos, por meio de um axioma, como eu disse. Então, continuando com alguns exemplos, isso aí é um diagrama, né, que a gente pensou para estabelecer as relações entre os conjuntos numéricos N, Z, Q em R, como eles são construídos, como eles são estruturados na matemática contemporânea, a partir das ideias básicas de contagem, medida e orientação. Esse não é o único, obviamente, esquema possível para dar sentido a isso, mas foi uma possibilidade que nós pensamos e está lá nesse livro nosso aí, com as colegas Letícia Rangel, aqui da UFRJ, Cidara Ripoll, do Rio Grande do Sul, e é um livro publicado pela SBM, né, que tem essas discussões. Então, a partir daquele diagrama no qual a gente chega ao conceito de número real a partir de uma ideia de medida e que tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, de procurar dar sentido ao que quer dizer R é um corpo ordenado completo, nós recorremos também à relação disso com a ideia de grandeza incomensurável, que vem desde a matemática grega, né? Então, uma relação disso com a construção do corpo dos números reais, como ele é feito, é feito na matemática contemporânea. Então, quando a gente pensa em medir, né, uma primeira reflexão é o que quer dizer medir. Então, medir é comparar com uma unidade fixada. Então, eu quero ver quantas vezes uma unidade fixada cabe dentro de uma grandeza que eu quero medir. No caso de um comprimento CD. Então, quero ver quantas vezes U cabe em CD. Tá? E uma primeira situação é quando esse U tem uma subdivisão que cabe um número inteiro de vezes em CD. Né? Nesse caso, a gente pode... Tem um erro ali no final não é U, não é ULIN, é U. A gente pode dizer que a medida de CD em relação a essa unidade U é um número racional, quando nós conseguimos uma subdivisão de U que cabe um número inteiro de vezes em CD. Ou seja, a medida de CD é um número racional. Né? Então, para medir um segmento com uma unidade fixada, o nosso primeiro movimento é buscar uma subdivisão que caiba, como eu disse, um número inteiro de vezes. Que é o caso que os gregos chamavam de grandezas comensuráveis. Mas aí se coloca uma pergunta que tem muito a ver com a ideia de problematização, que é a pergunta assim: isso é sempre possível? Ou seja, eu sempre consigo uma subunidade que caiba um número inteiro de vezes num segmento que eu quero medir? E o exercício aqui é pensar nessa resposta não com a memória, mas com a intuição, porque intuitivamente, se nós pensarmos com aquilo que nós já sabemos, a resposta que nós chegaremos será que não. Isso não é sempre possível, porque senão todas as medidas seriam racionais. Então, como nós já sabemos que existem números irracionais, isso nos leva à conclusão de que nem sempre é possível achar uma subunidade comum. Mas se nós pensamos com a intuição, eu acho que é muito intuitivo que sim. Então, é um momento no qual a nossa intuição nos desafia. E é isso que eu quero dizer quando eu disse anteriormente que a potência dos problemas não é eliminada pelas suas soluções. Né? Então, o fato de nós sabermos que existem números irracionais, desculpem,
é um problema que persiste a sua solução, né? E aí, só para dar um exemplo, né, de uma situação em que isso não é possível, que é a incomensurabilidade entre o lado e a diagonal do quadrado, que também já era conhecida pelos gregos e que é uma medida, como nós sabemos hoje, que tem um valor irracional. Se nós usamos o lado para medir a diagonal do quadrado, vai dar raiz de 2. Então, não é possível encontrar uma subunidade comum. Bem, e aí, já me aproximando do final, como eu disse, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, podem me interromper, tá? Eu já estou falando muito. Uma coisa que eu proponho nessa disciplina para dar sentido àquela frase que R é um corpo, não é um corpo ordenado completo, é fazer esse percurso da construção dos conjuntos numéricos, destacando o que se preserva e o que se transforma em cada passagem. Então, nesse sentido, o que quer dizer exatamente R ser um corpo ordenado completo? E adiantando o que eu quero dizer, o que eu quero dar sentido a essa frase é que o lugar que os números reais ficam nessas construções sucessivas é muito particular, porque a gente pode pensar nos números reais como, vamos dizer assim, o menor corpo completo que contém os racionais, então a estrutura mínima que nós temos que construir para completar topologicamente os racionais, mas quando nós vamos, então é o mínimo que nós temos que ter para ter a completude, mas se nós vamos um pouco mais à frente, ou seja, para os complexos, nós perdemos a ordem, porque os complexos não podem ser ordenados. Então, esse panorama dá sentido àquela frase que eu estou falando, R é um corpo ordenado completo. Nós começamos dos naturais, inteiros, racionais, e nós queremos, entre aspas, uma estrutura algébrica que não tenha buracos. Assim nós chegamos a R. Mas se nós avançamos um pouco mais, então nós temos um corpo ordenado, um corpo completo. Mas se nós avançamos um pouco mais, nós continuamos com a completude, mas perdemos a ordem. Então, como eu disse, aquela frase que muitas vezes é colocada axiomaticamente, nessa proposta, basicamente eu fico metade da disciplina discutindo esse percurso. Começando os axiomas de Peano, com a noção de sucessor, nós chegamos aos inteiros, nos quais nós basicamente acrescentamos essa construção com classe de equivalência, os inversos aditivos, né, os simétricos. Então, nesse sentido, os inteiros são o menor anel que contém os naturais, porque a gente acrescenta os inversos aditivos. Essa estrutura de anel ordenado. Bem, e aí depois tem uma questão aí da regra dos sinais, também um exemplo, que eu vou passar rápido, porque assim, se nós vemos os números inteiros como uma estrutura algébrica, isso nos ajuda a pensar que aquilo que nós chamamos de regra dos sinais na educação básica, que muitas vezes é apresentada como uma convenção ou como a partir de alguns macetes que eu acho horríveis, isso, na verdade, é uma necessidade de consistência algébrica. Ou seja, não é uma opção que nós definimos assim porque nós queremos, mas é porque isso precisa ser definido assim para manter uma consistência algébrica, que é aquilo que nós queremos nessa construção. Depois, quando nós passamos para os racionais, a gente tem uma construção que, num certo sentido, é análoga a essa, porque assim como nós antes incluímos os inversos aditivos, aqui nós incluímos os inversos multiplicativos, mas aqui tem uma questão
Então, nesse sentido, os racionais são o menor corpo que estende os inteiros, mas aqui nós temos uma questão que cabe toda uma discussão, que é a seguinte: tanto os inteiros como os racionais são obtidos a partir de noções de equivalência. Só que no caso dos racionais, essa noção de equivalência, ela é mantida na educação básica, porque quando nós falamos de frações equivalentes, essa é exatamente a mesma ideia de equivalência que é usada na construção formal dos inteiros. A construção formal dos racionais, desculpe. A construção formal dos inteiros também usa uma noção de equivalência, mas essa noção é abandonada na educação básica. Por que isso acontece? Na verdade, existe um motivo matemático para isso, sobre o qual depois nós podemos conversar, mas que é uma coisa que também muitas vezes não é abordada nas disciplinas de análise quando nós decretamos a existência de R como corpo ordenado completo. Bom, isso aí que eu já falei. E, finalmente, quando nós chegamos a R, uma questão que é muito importante e que tem a ver com os exemplos que eu falei anteriormente, da 2 elevado a π, da raiz quadrada, etc., da raiz enésima, é que R se constrói a partir da noção de completude, que, ao contrário das passagens anteriores, não é uma noção algébrica, ou seja, nós não podemos passar de Q para R com argumentos algébricos. E por isso é tão difícil definir 2 elevado a π, porque não existe uma noção algébrica, uma definição algébrica para 2 elevado a π. Então, a noção de completude é uma noção topológica, que se expressa de formas equivalentes de várias maneiras. Propriedade suprema, sequência de Cauchy, Corda e Dequinde, para citar algumas. Então, nesse R é o menor corpo completo que estende Q. Né? Existem vários corpos intermediários, né, entre Q e R, mas para a estrutura mínima para ter completude é a estrutura que nós conhecemos como números reais. E também, como vou também passar rápido nisso, também quando nós, já estou chegando ao final, quando nós vamos adiante, nós obtemos os complexos, como eu falei também agora há pouco, nos quais nós preservamos a completude, mas perdemos a ordem. Então, nesse sentido, essa frase, R é um corpo ordenado completo, nesse panorama, ela fica num lugar como se fosse um lugar de equilíbrio. O mínimo que a gente tem que andar para obter a completude e o máximo até onde nós podemos andar para ter a ordem. Né? Então, acho que toda essa discussão, que é muito relevante para articular a matemática da educação superior com a matemática da educação básica, naquele sentido de articulação que eu falei no começo, ela é jogada para baixo do tapete quando nós decretamos axiomaticamente que existe um corpo ordenado completo. E tem a ver com essas questões o que é completude. Né? O fato de que R é um corpo ordenado completo tem tudo a ver com essas perguntas que eu coloquei anteriormente. O que é raiz quinta de 7 e o que é 2 elevado a π e por que sabemos que esses números existem. Né? E também tem tudo a ver com essa questão. O que é mais intuitivo? Né? Que existem grandezas incomensuráveis ou não? Então, não só existem grandezas incomensuráveis que correspondem aos números irracionais, como elas acontecem em maioria, ou seja, o infinito dos irracionais é maior que o infinito dos reais. Né? E, levando a isso, a discussão aqui, que eu vou passar rápido, que eu já vou terminar, da diagonal de Cantor, né? Que é um argumento que mostra, vamos dizer assim, que existem mais números reais do que números naturais ou racionais. Né? Então, essa discussão de infinitos maiores do que outros, na sua potencialidade de provocar espantamento, ela também é ocultada
eu acho que tanto na educação superior como na educação básica. Então, provocar espantamento nesse sentido aí, né? A maioria dos números reais, na verdade, não tem representação nem na forma de fração, nem como radicais, né? Como símbolos de raízes. E nesse sentido, eu acho que isso aqui, essa discussão, né, de que a maioria dos números reais, primeiro que existem infinitos maiores do que outros, e depois de que nesse sentido a irregularidade, ou seja, números que não podem ser representados nem como frações, nem como radicais, predominam em relação àqueles que têm essa representação mais bem comportada, digamos assim, né? Isso é um certo privilégio da regularidade, né? Na educação básica e na educação superior. Um destaque maior para aquilo que é bem comportado, né? Isso que eu estou chamando de um privilégio da regularidade, né? Em lugar de ver a matemática como um campo no qual quase sempre o irregular predomina em relação ao regular. Então, da mesma forma, nós podemos fazer a pergunta: existem mais funções contínuas ou descontínuas? E a resposta é que existem muito mais funções descontínuas, embora todos os exemplos de funções, quase todos os exemplos de funções que vêm à nossa cabeça quando nós pensamos, são funções contínuas, suaves, diferenciáveis, com gráficos bem comportados. Então, para terminar, chegando ao final da minha fala e abrir agora para discussões, eu quero trazer, isso tem muito a ver com o que eu estou chamando de uma matemática problematizada, essa fala aí do Marcelo Gleiser, que é um físico bastante reconhecido internacionalmente, que ele também critica essa estética da perfeição, como ele chama, né? Então, é o imperfeito e não o perfeito que deve ser celebrado. Então, quando nós adotamos aquele roteiro que eu falei no começo, que nós seguimos rigidamente, sem dizer de onde vêm as coisas, parece que nós estamos querendo controlar os conceitos matemáticos e encaixá-los numa ideia de um conhecimento que é estável, em vez de incorporar essa imperfeição e essa instabilidade nas próprias formas como o conhecimento matemático é construído, né? Então, buscar uma estética do imperfeito. E eu acho que essa estética do imperfeito, eu estou falando aqui sobre formação de professores, mas eu acho que a gente deve pensar sobre isso mesmo na formação de bacharéis, né? E aí uma crítica nesse sentido do Ailton Krenak, um líder indígena, né, da etnia Krenak, que é aquela que teve suas terras devastadas pelo crime ambiental da Vale do Rio Doce, que ele fala que há muito tempo alguém que pensa não se forma cientistas, né? Alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de ciência, né? Então, nós abdicamos dessa liberdade quando nós ensinamos matemática a partir da ordem da sua estrutura, ou seja, simplesmente relatando a matemática como ela está estruturada hoje, em lugar de ensinar a matemática a partir das formas como ela é produzida. E é isso que eu estou chamando de uma matemática problematizada. Então obrigado, desculpe aí ter me alongado, vou parar por aqui. E se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Tem aí meu e-mail e também esse PowerPoint depois eu mando para o Marco. Beleza. Deixa eu pegar aqui minhas perguntas aqui, ó. Tá nesse caderno de 10 matérias aqui, minhas perguntas. O caderno de análise tá aqui. Legal. Minhas dúvidas aqui. Inclusive, bom, parabéns aí, cara. Foi, cara, incrível. Tem uma pergunta aqui no chat agora. Beleza, vou começar por ela, depois eu faço a minha aí. Rafaela Cristina Oliveira da Cunha, Rafa.
Professor, para o senhor, a maior dificuldade dos alunos em cursos de análise real deve-se às falhas de aprendizagem nos cursos de cálculo ou à falta de bagagem em matemática? Entre aspas, ela colocou bagagem em matemática. Isso, então. Obrigado pela pergunta, Rafaela. Pergunta muito boa. Vou tentar não falar 3 horas sobre isso, porque tem muita coisa a partir da pergunta da Rafaela. Então, vou começar falando sobre os cursos de cálculo, tá? Porque eu acho que os cursos de cálculo seria outra palestra, outra conversa, digamos assim. Eu tenho muita crítica, assim como eu estou criticando assim, algumas formas como nós temos ensinado análise, não estou me excluindo disso não, tá? Porque nós todos somos formados como professores de matemática nessa cultura. E eu também, como professor de cálculo, já fiz muitas vezes isso que eu vou criticar agora. Esses cursos de cálculo, eu acho que a gente precisa pensar essa template também, esse modelo de curso de cálculo, limite, derivada integral, aí dá regras de derivação, não sei o que lá. A gente tem que pensar onde surgiu isso, né? E, na verdade, historicamente, essa disciplina de cálculo, como nós lecionamos hoje, ela foi inventada nos Estados Unidos, na União Soviética, durante a Guerra Fria, porque o objetivo ali era formar técnicos. Então, era formar engenheiros, assim, com essa visão técnica, para construir coisas em grande escala. Para, enfim, entrar nessa competição. E era um momento, isso na década de 50. E era um momento em que não havia computadores, as contas eram feitas na mão. Então você precisava resolver aquelas integrais de secante ao cubo, né? Enfim, para fazer coisas. Aí eu sempre recomendo um filme que eu acho que é ilustrativo disso, que é aquele Estrelas Além do Tempo, que além de ser genial por denunciar essa questão do racismo, né, das mulheres negras, né, que trabalhavam na NASA naquela época, ele mostra como as pessoas faziam as coisas. E essa disciplina de cálculo, parece que nós estamos dando aula naquele contexto, né? Parece que nós ignoramos as coisas que aconteceram nos últimos 60 anos, né? Então, que cálculo é esse? E essa falta de bagagem matemática que a Rafaela está se referindo, eu acho que a gente repete aquilo que provoca essa falta de bagagem matemática, que é uma visão procedimental da matemática, que eu estou chamando aqui de não problematizada, aquele roteiro, que eu acho que é o que provoca essa falta de bagagem, e que a gente critica na educação básica, a gente repete na educação superior. Então, os cursos de cálculo são dados assim, e os cursos de análise também, né? Assim, então, eu acho que é um pouco isso. Muitas vezes, nós, assim, como professores da universidade, nós criticamos os alunos da graduação, entram sabendo só fórmula decorada. E muitas vezes eles têm contato com abordagens em cálculo que pede de novo para decorar fórmula, e análise e outras disciplinas que envolvem demonstrações, muitas vezes os alunos são incentivados a decorar demonstrações também, assim. Então, eu acho que tem a ver com isso, essa questão da matemática não problematizada, que eu estou falando aqui, é uma crítica tanto à educação básica quanto à educação superior, né, assim. Então, eu acho que, e na formação de professor, a gente tem que quebrar isso, né? É um lugar estratégico para quebrar isso, porque a gente vai formar professores que a gente quer que ensinem de uma maneira diferente. E para quebrar isso, a gente precisa, como professores da universidade, quebrar tanto no conteúdo quanto na nossa pedagogia também, na forma como nós ensinamos. Então, a gente tem que ensinar de outra maneira, assim. Então, é isso um pouco que eu estou chamando de matemática não problematizada. E eu espero ter convencido que, ao defender isso, não é não falar no conteúdo, né? Por isso que eu quis trazer esses exemplos, ou falar superficialmente do conteúdo. Enfim, Rafaela, não sei se eu respondi, tá? Mas, como eu disse, poderia falar mais 2 horas sobre isso. Bom, vamos convidar em breve, beleza? Tá.
vai ter muitas milhas aqui conosco. Espero que na próxima vez seja presencial. Beleza, com certeza. Bom, o Gustavo Dutra, ele falou assim, Vitor, na sua opinião, qual a influência do temor, o medo prévio dos alunos quanto à disciplina de análise? Ademais, o abstracionismo apresentado logo de cara pode influenciar? Como contornar essas questões? Então, isso também, Gustavo, obrigado pela pergunta, tem tudo a ver com isso também que eu estou chamando de problematização, né? Então, eu poderia até ter trazido outro exemplo aqui que eu não botei, que é uma atividade que eu faço que tem tudo a ver com isso. Eu acho que tem duas questões, né? Uma, a gente precisa desconstruir esse mito da genialidade, né? Que é uma questão mais da nossa postura docente, digamos assim, né? Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que a matemática é uma coisa acessível para poucos, etc. Isso tem muito a ver, como eu falei, com apresentar a matemática como algo pronto, né? E com esse discurso, com essa narrativa histórica, que tipo fala assim, Cauchy era um gênio, aí um dia, que é meio assim, né? Como se fosse isso. Aí Cauchy um dia teve uma inspiração e escreveu a definição de continuidade com epsilon e delta, que não foi nada disso, né? Isso foi um processo, não foi ele sozinho, foram várias pessoas, todas uma indas e vindas, etc, né? Então, e aí parece que só aquele cara que era um gênio que foi capaz de produzir. Então, a matemática é um terreno assim, acessível apenas para pessoas com essa genialidade inata. Então, acho que isso é uma coisa, né? E dentro disso, né, uma outra coisa, para contornar, digamos assim, esse abstracionismo, é colocar as definições de forma problematizada como construções humanas. Então, por exemplo, uma atividade que eu faço é, vamos dizer assim, desestabilizar a definição de continuidade, por exemplo, com epsilon e delta, né? Que a gente aprende aquilo quase como se fosse uma romaria, né? Assim, para todo epsilon existe delta tal que x menos módulo de x menos zero menor do que delta implica módulo de f de x menos f de zero menor do que epsilon. Então, eu faço uma atividade que é assim, alterar coisas, trocar epsilon com delta e mostrar por que isso não dá certo. Ou seja, por que aquela definição que captura a ideia de função contínua que a gente quer capturar, né? Então, por que assim, alterações nessa definição vão produzir um conceito de função contínua que não é aquele conceito que a gente quer descrever com aquela definição. Isso tem a ver com uma coisa que eu falei, não sei se ficou claro, assim, mas isso tem a ver com uma coisa que eu falei, que é desconstruir uma ideia, que eu acho que tem muito importante com essa coisa do abstracionismo, de que desconstruir uma visão de que as definições formais inventam as ideias. Isso não é verdade. Historicamente, as ideias precedem as definições e os axiomas, né? Então, quando eu faço essa atividade, eu estou colocando assim, existe uma ideia de continuidade a priori que a gente quer descrever formalmente. Então, qual é a definição que descreve essa ideia? E não apresentar a definição e falar o que vem daí, simplesmente. E aí, é claro, importante dizer que tem uma coisa que essa ideia também evolui ao longo do tempo, historicamente. Então, por isso que as definições mudam, né? Já houve definições de continuidade que eram atreladas, por exemplo, a uma representação algébrica, né? Isso foi, né, mudando. Então, é apresentar dessa forma. É isso que eu quero dizer com problematização. Beleza. Não sei também se eu respondi, Gustavo. Mas, enfim. Sim, tanto a Rafa quanto o Gustavo já deram um toque aqui, está excelente. Tem uma pergunta do Ricardo Campanha, ele te dá os parabéns também pela palestra. Obrigado. E diz o seguinte: qual é a sua opinião sobre os livros clássicos de análise que temos na universidade? Será que não precisamos também da elaboração de material de apoio que promova essa problematização da matemática? Sim, eu acho que precisamos escrever outros livros.
E como eu falei aqui, acho que até para o bacharelado, muitas vezes, né? Assim, porque eu acho que esses livros, e não é uma crítica assim aos autores, assim, tô falando, porque eu acho que eu estou me incluindo também nisso, assim, porque eu acho que a gente não tem que focar no individual, mas nas culturas docentes, é, de como nós somos formados como professores de matemática. Então, eu acho que nós somos formados como se a gente fosse obrigado a seguir aquele roteiro. E os livros acho que seguem aquele roteiro. Né? Eu acho que tem alguns que fogem um pouco disso, mas eu acho que a gente tem que romper mais. E como eu disse, romper mais é fazer um pouco isso que eu estou falando, não é ser menos formal, que é importante entender, mas é difícil escrever um livro assim. Eu acho que por isso que não tem. Mas eu acho que é uma coisa que nós temos como comunidade matemática adotar como projeto, né? Assim, a meu ver, escrever livros que coloquem dessa forma. Tem um comentário da Alessandra e o Sandro tinha levantado a mão. Sim, sim. A Alessandra, eu vou só fazer o comentário e passo a palavra para o professor Sandro. A ideia de uma matemática problematizadora vem de encontro com a ideia de matemática investigativa. Aí eu acho que é ao encontro, mas tudo bem. Uma prática que deve ser incentivada desde os primeiros anos de escolarização até a formação de professores. Sim. Também parabéns aí pela fala, a Alessandro te dá os parabéns aí. Mas pode comentar, por favor, Vitor. Muito rápido, tem a ver com várias coisas que a gente, eu acho que isso dialoga com muitas coisas que eu não citei aqui, né, porque senão, que já vem sendo ditas em educação matemática, por exemplo, educação matemática crítica, né, que é proposta pelo nosso colega Oles, Kovismos e várias outras questões. Mas isso tem a ver também com uma visão epistemológica do que é matemática. Então, ao falar de matemática problematizada, e para isso eu tenho a ajuda da minha colega Tatiana Roque, que tem uma formação mais de filosofia mesmo da matemática e de história, que isso tem a ver com entender, assim, nessa perspectiva que eu chamo de matemática não problematizada, ou naturalizada, também pode ser um termo, é entender que a matemática se constitui de fatos prontos. A matemática é isso. Né? Então, isso é uma possível entendimento. Matemática é um conjunto de fatos. O entendimento ao qual que eu me alinho, que é o oposto a esse, é dizer assim: a matemática não é um conjunto de fatos, a matemática é um conjunto de perguntas. E por isso ela vai se produzindo historicamente, ela é contextualizada socialmente, etc. E os fatos emergem das perguntas. E por isso, os fatos, né, os teoremas e tal, eles não são eternos. Né? Eles não são aquilo que eu falei, sempre existiram e tal. Né? Mas com certeza, Alessandra, dialoga, eu acho que vem, como ela falou, desde os primeiros anos até o ensino superior. Aí o Sandro quer. Maravilha, Sandro. Pode falar se quiser, abrir a câmera. Bom, parabéns aí, Vitor, pela palestra. Valeu, muito obrigado. Bacana, cara. Realmente é uma coisa muito interessante, principalmente ensinar a análise, né, para os alunos de licenciatura, bacharelado, né? Mas eu queria, assim, claro que falta material, a pergunta do aluno foi muito interessante, né? Um material adequado para poder tratar com isso, né? E, ao mesmo tempo, se vocês chegaram a pensar, ou já tem uma proposta de ementa, né? Porque uma das coisas que faz a gente seguir o fluxo do tradicional é que você tem uma ementa muito grande para ser cumprida, e aí você fica meio receoso de lançar a mão dessas ideias, né? E aí vai no padrão de, igual você colocou na transparência, definição, teorema. Isso. Aí, sim, tem alguma proposta nesse sentido de como seria um inventário de análise, foco, então, tempo de aula, né? Eu tenho, sim. Eu tenho algum material, depois eu posso compartilhar. Inclusive, eu tenho um projeto de escrever um livro disso. Agora, com o ensino remoto, até
eu adiantei um pouco esse projeto, porque eu fui obrigado a preparar PowerPoints. Nunca pensei na minha vida que eu fosse dar aula com PowerPoint, agora tive que preparar, então isso acabou organizando, mas eu tenho uma proposta de ementa sim, Sandro, depois eu posso compartilhar. E nesse canal do YouTube que Certo. está aí, nesse PowerPoint, que depois eu vou Hum. mandar para vocês, tem aulas públicas também, tá? De algumas vezes que eu já dei essa disciplina. E aí tem um problema, Sandro, que eu não consegui resolver. Porque, como eu falei, eu fico muito tempo naquela parte inicial, e eu acho que isso eu não quero abrir mão, acho isso importante, de discutir o que é completude, etc. Só que aí só dá tempo de chegar em continuidade, não dá tempo de falar de derivada integral, entendeu? Entendi. E tem que ser uma análise 1, uma análise 2. Eu acho que alguns cursos de licenciatura já são assim, né, inclusive. Mas... Mas e o padrão de aula, assim, que a gente trabalha com 4 créditos, né? Esse tipo de avaliação você já chegou a ver? Se dá para ser feito dentro desse 15 semanas, né? Então, não dá. Com 15 semanas, com essa ementa que eu faço, eu só chego à continuidade. Tá. Entendeu? Isso aí não tem como. Eu acho que eu defendo que tenha, porque eu acho que derivada integral depois tem várias ideias também, aquela o teorema fundamental do cálculo. Isso. Porque o teorema fundamental do cálculo, em cálculo, a gente ensina muitas vezes como uma fórmula, né? O teorema fundamental do cálculo, ele vira assim um procedimento para você calcular integrais, né? Assim. E ele tem um significado conceitual, assim, que tem super profundo, como eu falei aqui, então, e que isso não é falado nunca, né? Assim. E aí chega em análise, a gente só demonstra, a gente assim, não discute também, então fica no vácuo também, entendeu? Enfim. Entendi. Ou seja, a mudança ela vai ser bem profunda, né, para fazer essa. Mas muito legal. Gostei muito aí. Falou. Obrigado, Parabéns Sandro. mais uma vez aí. Valeu, obrigado, Sandrão. Professora Joana Dark vai fazer a pergunta e depois eu faço as da Letícia na ordem e do Gustavo, tá? Tá. Professora Joana, por favor. Bom dia, Victor. Obrigada aí pela palestra. Foi muito bom ouvir, né, sobre esse ponto de vista, que acho que às vezes a gente não para um pouco para pensar sobre isso, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte: você já deu essa análise 1 nesse formato algumas vezes, né? Sim. Como é que os alunos receberam essas ideias? Eles recebem bem, Joana. Vou ter que... Porque, assim... Porque eu acho que muitas coisas... vou falar aqui depoimentos, tá? Que eu escuto dos alunos. Especialmente quando eu dou essa disciplina no mestrado, porque quando eu dou essa disciplina no mestrado, são alunos que já fizeram a análise, estão fazendo pela segunda vez. Então tem muito aquela fala assim, então era isso, sabe como? E também em relação ao cálculo, entendeu? Quer ver um exemplo aqui, até pegando a parte de derivada, né? Que... quando eu falo de polinômio de Taylor, né? A interpretação geométrica de polinômio de Taylor, muitas vezes os alunos veem polinômio de Taylor como uma fórmula. Uhum. E aí tem muito... Ou então, assim, outro exemplo. Uma coisa também que eu sempre faço é mostrar, problematizar as hipóteses de um teorema. Então, por exemplo, a gente fala teorema do valor médio. Normalmente se enuncia assim: seja f uma função contínua no intervalo AB fechado e diferenciável no intervalo AB aberto, então existe... Por que se escreve assim? Então, dá contra-exemplos para mostrar por que a hipótese é essencial. Isso é uma coisa também que eu já várias vezes os alunos falam, nossa, nunca vi isso, assim, entendeu? Que é essa coisa de recitar os teoremas, simplesmente, entendeu? Que é uma coisa simples, né, isso. Então, eu tenho tido bom retorno. Ok. Parabéns. Perfeito, obrigado, Joana. A Letícia, Vitor, falou o seguinte: se você acredita que a menor parte da ciência é sobre acertos, mas sim
os erros que mostram para onde não devemos ir, guiando as gerações futuras. Acho que ela dizendo essa Então, dicotomia aí do erro e do acerto, aí, um mais privilegiando o outro, né? Então deixa eu te explicar que essa questão da Letícia é importante. Obrigado aí, Letícia. Porque acho que tem que ter o que eu, na minha fala, o que eu quis dizer como erro, tá? Porque o erro é uma palavra, um significante, né, digamos assim, que é atribuído um valor negativo, digamos a ele, né, assim. Então, o erro não. Então, o que eu quero dizer é que aquilo que se identifica normalmente como erro, muitas vezes é um rótulo que a gente dá a algo que é produtivo, digamos assim. Isso tanto na história da matemática, porque a gente tem, muitas vezes, vários livros tradicionais de história da matemática, eles têm uma narrativa linear da história da matemática, né? Como se fulano descobriu isso, depois fulano descobriu isso. Então, aquele exemplo da geometria não euclidiana que eu falei, ele contrapõe isso, eu acho, entendeu? Então, aquilo que se identificou como erro, porque foram demonstrações que são Bolyai e vários matemáticos Lobatchev, que propuseram demonstrações que estavam formalmente erradas. Então, eram demonstrações que não demonstravam no sentido formal, mas que elas produziam algo, né? Tanto que, como eu falei, elas deram um insight para a geometria não euclidiana. Eu trouxe esse exemplo da geometria não euclidiana porque eu acho que ele é mais evidente, mas eu acho que tudo na história da matemática é assim, né? Os erros, esses desvios do caminho que são produtivos. E na educação também, né? A gente tem que tirar o erro do lugar. Então, muitas vezes, acho que é importante pensar na seguinte coisa. Muitas vezes, quando o aluno diz que não entende alguma coisa, ou quando ele fala alguma coisa errada, nós somos formados como professores de uma maneira para interpretar isso como uma deficiência do aluno. Não, por exemplo, pegando até esse exemplo agora que eu estava falando com o Sandro, não, com o Sandro não, enfim, com alguém da definição de continuidade, né? Pensa na seguinte situação: o professor chega lá, enuncia a definição de continuidade. Para todo epsilon existe delta, tal que, blá, 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 blá. O aluno que levanta o braço e fala não entendi, ele tem toda a razão de não entender, porque tem um monte de coisa ali que está escondida por trás dessa definição. Então, o aluno que não entende, muitas vezes está produzindo mais sentido do que aquele que diz que entende. Porém, nas nossas práticas docentes, nós interpretamos, às vezes, ao contrário, né? Que o aluno que diz que não entende é aquele que é rotulado como mais fraco, né? E muitas vezes é aquele que está pensando mais. Então, é tirar o erro do lugar nesse sentido. Assim. Maravilha. Só para registrar, tem dois participantes aqui no chat. Uma é orientando a minha, né? E já é pesquisadora, tá formando a Cristiane, que tem pesquisado bastante sobre avaliação e erro, né? Ela já tem publicação com a gente aqui do grupo, e o meu ex-orientando de mestrado, que está aqui também, professor aqui da cidade, Felipe Escobar, que inclusive lançou um livro durante essa pandemia sobre a pesquisa dele. Depois, Felipe, envia lá para o Vitor. Legal. Passa o contato, manda lá de presente, que é um livro muito bem feito, resultado de uma pesquisa aqui do mestrado em Educação Matemática, sobre o erro e a análise de erro. Legal, parabéns, Felipe. Beleza. Bom, tem um comentário ali rapidinho do Gustavo, que ele está falando que na UFJF a análise 1 é apenas continuidade, a análise 2. Então, eu acho que tem que ser assim. Aqui na UFRJ, a ementa de análise 1, mas são 6 créditos, tá? São 6 horas semanais. Mas eu acho que mesmo assim, limite, enfim, construção de R e tal, até integral, até teorema fundamental do cálculo.
eu acho que mesmo com 6 horas não dá tempo. Eu acho que o mais razoável é assim, né? Até continuidade, por exemplo, depois derivada integral. Perfeito, é isso mesmo. Aqui tem até um nome, introdução à análise e análise matemática, para dividir. Inclusive, para quem vai fazer bacharelado, é uma estrutura, licenciatura é outra. Eu queria te perguntar, Vitor, já que não tem mais questões aí, eu ia fazer primeiro, mas deixei o pessoal ir fazendo. Se a gente não fica, né? Eu estudei no livro do Elon Lages Lima, né? Que é reconhecidamente, né? Um pensador na área de matemático, né? Que tem lastro e história, obviamente, deixou sua marca na história, né? Devido à sua competência como matemático, divulgador de ciência, né? Mas eu queria dizer se a gente não fica muito preso no livro né, nesse termo, o livro do Elon, né? Parece que virou uma bíblia. Se você não usar o livro do Elon, o curso é fraco. É isso que eu falei no começo, sair daquele... Como é que a gente sai dessa armadilha? Porque isso acaba limitando assim tentativas de criar materiais mais, ou seja, diferentes. Diferentes e anarquizar um pouco o ensino da análise, né? Porque fica muito preso naquela estrutura. E outra coisa, eu acho que os cursos, né, não o seu, inclusive o seu já assisti algumas vezes que o pessoal me mandava os links das gravações, mas eu acho que a gente dá cursos muito rápidos. Uma exatamente. correria danada para cumprir ementa e acaba que o conhecimento matemático só anos depois que cai a ficha, igual você falou aí. O cara fala, então é isso, quer dizer, 15 anos depois ele entende uma definição. Você não acha que os cursos, em geral, há uma ansiedade muito grande para cumprir tópicos da ementa e aí não investigar que os estudantes ou o que eles estão efetivamente aprendendo? Com certeza. 2 pontos muito importantes. Está acabando o tempo, né, mas eu vou falar rapidamente. Bom, primeiro, a questão de seguir o livro do Elon, acho que a gente tem que pensar o seguinte, não é porque a gente vai fazer diferente que a gente está deixando de reconhecer a contribuição do Elon. Isso não está em discussão. É óbvio que o Elon ele estabeleceu um modelo, né, como o Marcos falou, aquele livro dele é um paradigma, né, assim, de livro, e que a contribuição dele como matemático não está em discussão, né, óbvio, e ele tem esse mérito importante de ter sido um matemático que pensou sobre ensino, né, de forma legítima. Então, ao fazer algo diferente, a gente tem que falar que a gente não está desrespeitando ele, a gente não está deixando de reconhecer a contribuição dele. Mas as coisas acontecem assim mesmo. Assim. Então, fazer outra coisa não é deixar de reconhecer a contribuição. Fazer algo diferente não é deixar de reconhecer a contribuição de uma pessoa. A gente tende a associar o respeito com uma certa santificação, que eu acho que a gente tem que desconstruir isso também, né? Assim, acho que é isso. E com relação a outra coisa que você falou, né, assim, do tempo, eu acho que isso é uma questão também central. E tem a ver com aquela coisa que eu falei de aprendizagem como inacabamento. A gente tem que incorporar nas nossas práticas a ideia de que aprender é algo que nunca acaba. Então, cada vez que você está ensinando, por exemplo, uma disciplina, você aprende outras coisas e tal. Com isso, a gente tem que... É claro que isso é contra, isso que eu vou falar agora, é contra as prescrições legais em vigor, que tem currículos super tecnicistas e tal, mas a gente tem que desfazer essa crença que nós temos nos objetivos de aprendizagem, né? Então, por quê? Porque essa crença ela é falsa mesmo, eu acho. A gente não chega no final de um curso com todo mundo tendo aprendido a mesma coisa e atingido determinados objetivos, assim. Mas
muito frequentemente nós operamos como professores com essa crença. Eu tenho que chegar nesse lugar, porque senão, enfim, isso é uma esperança vã, digamos assim. Você não vai chegar naquele lugar. A gente tem que colocar os alunos em movimento. Eu acho que esse que é a questão. Tem que provocar, enfim. E pensando dessa forma, essa questão do tempo muda de lugar, porque a gente quer adiantar determinada coisa com essa pretensão de chegar a algum objetivo. E aí a gente acaba não fazendo nada, né? Assim, porque a gente fala de tudo superficialmente, né? Então, acho que a gente tem que... É claro que isso é muito contra a estrutura educacional que a gente tem na universidade, etc. Mas a gente tem que, pelo menos, problematizar essa crença que nós temos de chegar num objetivo, né? Acho que não é isso. A aprendizagem é colocar em movimento, não é chegar num objetivo. A gente tem que pensar isso. Perfeito. Rapaz, muita coisa que você falou já me deixou mais tranquilo para os meus próximos cursos aí. E o material, Vitor, se puder me enviar, eu distribuo. Pode deixar, mano. Interessados. Eu fiquei bastante curioso em ver e assistir várias vezes as aulas, tá? Beleza. Era uma interação muito boa nas aulas, inclusive tinha pessoas lá fazendo a pós-graduação que eu gosto muito, são pessoas muito queridas que estavam lá, já defenderam, já passaram em concurso, segue a vida. Isso. E eu acho que se inspiraram muito nas suas ideias, né? Que bom. Então, eu acho que é muito bom sair de uma aula, principalmente dessas disciplinas, feliz, né? E não arrasado, como a minha geração saía. Pô, 2 horas e acho que eu vou ter que estudar mais em casa. Não deu para aprender como eu gostaria. Mas, enfim, os professores estão sempre se empenhando. Vitor, eu quero agradecer em nome da comissão a sua presença, né, nessa agenda, né, que a gente sabe, né, de pesquisador, de professor, de cidadão que você tem aí, de ativista, né, que eu admiro todas essas ações suas. Então, já agradeço. Foi o primeiro nome, quando me perguntaram quem que a gente vai chamar para dar o primeiro pontapé aí, a abertura, eu falei, vou chamar lá, que eu tinha assistido a palestra no outro evento, né, me avisaram, o cara vai falar lá de análise, opa, vou lá. Aí eu cliquei lá e assisti, falei, acho que é essa que a gente está precisando para abrir a nossa semana, a 26ª semana. Muito obrigado, foi um grande prazer. Então, pode falar. Pode ficar à vontade. Não, eu ia falar que a discussão foi muito boa, perguntas bem importantes que o pessoal colocou. E eu queria só aproveitar que você falou na agenda, né, assim, que hoje, quer dizer, essa semana vai ser em paralelo, enfim, mas quem puder, tiver a oportunidade de participar, também está acontecendo o 7º Fórum Nacional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática, que está sendo sediado remotamente aqui na UFRJ, e a abertura daqui a pouco, 2 horas. Mas quem não puder assistir ao vivo vai ficar depois no YouTube da SPEN Nacional. Maravilha. E vamos, o pessoal já me cobrou aqui, às vezes eu tenho que abaixar aqui para olhar aqui nos contatos aqui do Zap da comissão, uma foto para quem quiser. Então vou tirar a apresentação aqui, peraí. Por favor. Aí uma foto, quem quiser abrir ou puder abrir suas câmeras, a gente agradece aí. Para humanizar mais ainda, a gente pede não abrir durante as apresentações por causa da instabilidade da internet, né? Tá. E da plataforma. Então, quem quiser, abra aí. E aí, quem que a gente combinou que ia fazer os prints? Tatiana, né? Eu faço o print. Faz aí, Tati, depois você manda lá no nosso grupo lá e a gente distribui aí para a gente guardar de lembrança esse dia tão especial, essa manhã tão especial. Depois me manda. Alguns. Como que as pessoas mudaram durante a pandemia, então mais bonitas, olha só, cabeludas,
esse reencontro aí presencial com segurança vai ser maravilhoso, hein, daqui a uns dias, hein? Tem muita gente aí que, rapaz, ficou muito mais bonita e bonita do que já era, né? Já era, e esse reencontro aí vai ser demais aí, com máscara, álcool gel lá no departamento. Eu tava cabeludo, eu tava... normas de segurança que a gente já discutiu hoje, viu, Vitor? Antes da sua palestra, teve reunião do departamento para a gente afinar aí os instrumentos para futuras incursões lá no ICE. Pois e aí, o ano que vem, você vem aí para lançar o seu livro aí com a gente. Aí. Demorou. Mas a volta nossa está condicionada à máquina de café funcionar, cara. Senão... Também, né? Tomando uma xícara dessa aqui de manhã e de tarde, cara. Senão não tem como trabalhar. Cara. Dá saudade mesmo, total. Né? Beleza. Cara, é isso aí, Vitor. Ótimo evento lá à tarde também para todos e todas e todos aí. A gente tem mais programação depois do almoço. Fiquem atentos aí no site, nos links. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Muito obrigado pelo apoio mais uma vez da chefia aí. Obrigado, Flaviano, e pela presença dos colegas, amigos e estudantes nossos aí e os externos também. A gente agradece. Teve muita gente aí de fora aí da UFJF. Beijão, galera. Gente. Tudo de bom. Um abraço, Vitor. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Valeu.